Bom, já estamos de volta com o Entrevista na Beira do Rio com o Josué Flach, aqui no Cais do Porto, no Porto das Laranjeiras de Montenegro. O programa sempre é gravado aqui, você pode ver que ao fundo lá já não temos mais, como tínhamos em outros programas, a estrutura antiga do frigorífico Renner S. Foi um fato marcante esse, né? O sumiço desse prédio aqui atrás, né, Josué? Foi uma coisa bem complexa o que aconteceu ali, né? Porque teve um movimento de luta em favor de que não derrubassem o prédio e um movimento também em favor de que, bom, derrubem logo esse prédio, porque ele já está ali há anos mesmo, sem nenhuma reforma ou estrutura ou projeto para que a gente... Tanto que existiram projetos que foram desenvolvidos, né? Só que não foram, digamos, não levaram adiante esses projetos para poder revitalizar o Renner, né? Particularmente, tu era da turma que defendia a demolição ou a preservação? Eu vou te dizer uma coisa, sinceramente. Eu sou a favor de preservar se realmente der infraestrutura, trazer movimento de cultura de volta para a cidade nesse sentido, né? Como foi a Estação da Cultura, né? Como foi a Estação da Cultura, que hoje em dia é maravilhosa, é um espaço fantástico que todo mundo vai final de semana ou até mesmo durante a semana para fazer qualquer evento ou projeto lá dentro, com as salas que estão disponíveis, né? Só que o Renner, ele estava paralisado, né? Sim. Eu mesmo moro ainda do lado de um lugar que tinha uma casa muito antiga que acabou também sendo demolida e está sendo construído um consultório, mas foi também uma grande briga em questões disso, assim, de preservar o patrimônio. Mas por que tu preserva? Isso é uma discussão também que eu sempre tenho com as pessoas. A gente preserva um patrimônio, mas sem dar, digamos, informação suficiente para as pessoas. Perfeito, claro. Às vezes, por questões do próprio turismo mesmo, se tu tem uma casa antiga, tu tem uma placa indicando ou dando informações de quem morou, de por que a casa é importante, de que ano era, quem foram as pessoas que moraram ali, as pessoas para o próprio turismo têm um movimento. Mas se tu não tem nem o mínimo, digamos, né, para trazer um atrativo para aquela arquitetura ali, eu não sei aonde que está esse tipo de preservação, essa valorização, entende? Tu gosta de morar em Montenegro ou é daqueles que tem o sonho de morar em outra cidade? Eu gosto muito de morar em Montenegro. Eu acho que Montenegro... muitas pessoas falam que Montenegro não tem nada, ou não desenvolve nada, mas na verdade esse é um pensamento que eu acredito das pessoas que não buscam essas coisas, né? A partir do momento que tu começa a buscar, começa a te enturmar mais nos círculos onde acontecem arte, onde desenvolve cultura, literatura, tu vai começar a participar desse tipo de evento, né? Que realmente acontece bastante em Montenegro. Poderiam acontecer mais, óbvio, poderiam ter mais fundos de incentivo para isso, sim, poderia. Mas independente disso, eu acho que a cidade se movimenta, mas claro, sempre poderia se movimentar mais, né? Certo, como é que foi a adolescência do Josué Flach? Videogame, funda, carrinho de lomba? Como é que foi a adolescência aqui em Montenegro? A minha adolescência foi marcada por uma atividade diferente, mas que eu acredito que muitos montenegrinos vão se familiarizar, que foi o RPG. Né? RPG. O RPG não era nem no videogame e nem na rua, digamos, mas era sentado, era domingos e domingos, né? Muitas vezes também sábados e domingos, onde eu me reunia com os meus amigos. Ô, Galas! E aí sentava lá com os meus amigos e começávamos a jogar um jogo, né? Um jogo de interpretação de personagem, onde alguém trazia uma narrativa, uma história, e os outros jogadores poderiam interferir nessa história, dizer que ações iriam fazer, né? E isso nós ficávamos assim, até agora, 2 meses atrás, mais ou menos, de uns 5 anos que a gente não jogava, conseguimos reunir os amigos de novo para marcar um jogo por mês, né? Como se fosse um jogo de cartas à noite, ou um joguinho de futebol. Legal. Mas é um jogo de RPG que a gente joga, né? As esposas liberam a gente para a gente poder jogar. Josué, a tua trajetória de ensino aqui, começaste no ensino médio, onde? O ensino primário, onde é que tu fez? Eu estudei o prézinho, né? O prézinho e a primeira e segunda série no Instituto São José. Certo. Depois eu fui pro outro lado da rua, na Escola Delfino, né? Estudei ali, então, da terceira série até a 8ª, né? E eu era muito quieto, né? Não falava com ninguém, eu era super introspectivo. Tímido? Muito, totalmente. Absolutamente. Minhas professoras vão ver e vão concordar comigo.
E depois disso, quando eu me formei no ensino fundamental, então eu fui para o ensino médio no São João Batista, né? Certo. Foi um pouco mais à frente, desci a lomba ali e cheguei no São João Batista. Aonde foi também um momento que eu aproveitei para mudar um pouco. Eu já estava cansado dessa coisa de não conseguir me comunicar direito, de ser muito tímido, e resolvi mudar. E comecei a falar bastante, tanto que agora não consigo mais parar de falar, né? Certo, mas o que contribuiu para essa mudança? Foi uma vontade própria? Foi uma vontade própria. Na verdade, a gente sabe, né, como é complexa essa transição de infância, claro, pré-adolescência e adolescência, né? E é um momento de realmente aonde tu começa a te afirmar como personalidade, né? Aonde, claro, ou tu decide, não, eu vou fazer as coisas como eu acho que deveriam de ser, né? Até me arrepender, como sempre, claro, acontece. Mas também essa fase de mudança é a grande complexidade que existe, né? Então foi um momento que eu realmente aproveitei, onde eu ia sair de uma escola e ia estudar numa outra escola, onde muitos dos meus colegas não iam conseguir me acompanhar e tudo mais, eu ia acabar criando um novo círculo realmente de pessoas em volta de mim, onde eu poderia mostrar para elas uma outra pessoa que eu ainda não me sentia à vontade no ensino fundamental. Então eu aproveitei para tentar mudar esse meu comportamento, digamos, né, nessa transição. Legal. E essa ópera rock que foi criada aqui em Montenegro? Essa ópera rock, ela começa, na verdade, a ideia dela foi um dos primeiros movimentos que eu tive de fazer bandas, né? Eu tinha um grupo de amigos e a gente gostava de música e tudo mais, e alguns tocavam instrumentos, e a gente queria montar uma banda, né? Tommy teve influência? Muito curioso que Tommy veio depois. Depois? Depois, isso foi o que mais me cativou, na verdade. Porque quando eu tive a primeira ideia de fazer uma ópera rock, na verdade eu fiz uma ópera rock através de covers, né? Claro. Então foram todas versões, na verdade, que foram reescritas em português daí, das músicas, para que o pessoal pudesse compreender bem o conceito da ópera. E aí foi uma ópera que foi, na verdade, um projeto piloto, né? Que se chamava E.U, né, o nome. Certo. E então esse foi o primeiro projeto que aconteceu, e depois disso que algumas pessoas vieram até mim falando, olha, foi muito legal o espetáculo e tal, tudo mais. E tu tinha que ver Tommy, tu tinha que ver óperas rock relacionadas, assim, né? Tommy, Jesus Christ Superstar, né? Aonde, quando eu assisti, foi assim, um divisor de águas. Assim. É mesmo, cara? Comecei a compreender que... Tu foi precursor, né? Sem conhecer essas duas óperas rock. Sem conhecer, eu fiz uma coisa que aqui em Montenegro não tinha sido feita ainda, né? E consegui trazer isso para o público daqui, e foi muito bem recebido, né? Mas quando eu consegui assistir coisas que já tinham sido feitas nos anos 70, né? E eu assisti aquilo e pensei, olha só, eu não sou o único que tem o desejo de fazer isso, né? Bacana. Tanto que eu sou fã do Andrew Lloyd Webber até hoje, né? E é uma pena que não se produza mais grandes coisas como ele já fez, como o próprio Fantasma da Ópera foi ele quem fez, né? E sim, para mim é um ponto de inspiração imenso, assim, né? E quero, claro, um dia talvez retomar esse projeto de ópera rock, só que hoje em dia, já que eu estou trabalhando muito com vídeo, né? Não penso em mais talvez fazer um espetáculo em si, mas fazer curtas, começando com curtas, talvez até um dia, né? Se tiver orçamento suficiente para fazer um longa-metragem de ópera rock brasileiro, né? Legal. E esse visual aí com a barba bem grande, o óculos, o cabelinho? Essa questão da barba, que as pessoas... O meu pai me critica demais falar barba, né? Ele sempre diz que vou te comprar uma Gillette, ele sempre fala quando me vê, né? Mas eu acredito que os homens em geral, todos odeiam fazer a barba. É verdade. E já que hoje em dia estão se aproveitando, digamos, o mundo da moda, né? Está se aproveitando para achar um mote onde se diz, mas barba hoje em dia é uma coisa que está na moda. Fashion. É fashion. Então eu penso, que ótimo, né? Melhor para os homens. Podemos relaxar um pouco e deixar um pouco mais a barba agora. O útil ao agradável, né? Com certeza, absolutamente. Que legal. Bom, Josué, foi um prazer ter batido esse papo contigo, ter conhecido. Só uma última pergunta. De todas as músicas que tu aprecia, que tu conhece, as 3 melhores que foram feitas em todos os tempos, na tua opinião? Tu botaria num topo assim, as 3 melhores músicas? Eu boto 3 músicas, então, no topo. Não dando uma ordem para essas 3, mas as 3 no topo, digamos. Seria Bohemian Rhapsody do Queen, né? Eu trago todo, então, porque eu não consigo trazer conceitos como ópera ou musicais, eu não consigo trazer, tipo, uma música em específico. Eu acho que a obra inteira é uma coisa que tem que ser apreciada, né? Então eu trago Jesus Christ Superstar, que é uma ópera rock incrível do Andrew Lloyd Webber, que é fantástico, só assistindo para vocês terem consciência do que é.
E uma música que, na verdade, foi uma música que me inspirou, assim, quando, depois do Mambo No. 5, eu comecei a ouvir essa banda e essa música, que foi a primeira música de rock, assim, que na verdade era uma balada roqueira, né, que eu comecei a ouvir e que me abriu inspiração para o mundo da música, que foi Unforgiven, do Metallica. Tá bom. Então realmente as três de altíssima qualidade, difícil colocar uma na frente ou uma atrás, né? Bem difícil. Tá certo, Josué, obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Voltamos a qualquer momento com mais uma entrevista na Beira do Rio. Até mais, pessoal.